Hoje, vou começar com algo realmente aterrorizante. Algo que nos abala por dentro e nos faz refletir nas profundezas de nosso ser. Então, pela primeira vez, farei um aviso. Se você for sensível demais, não assista ao vídeo, pois toda essa história é realmente chocante. Deus solutionum Domine. Aparentemente, essa jovem está possuída por Satanás há 4 anos. Supostamente ela fala outras línguas. E às vezes levita. Ela vem passando por exorcismos há anos. O comportamento anormal dela fez com que até mesmo a mais alta autoridade do Vaticano no assunto se interessasse por essa possessão demoníaca. Vocês estão prestes a conhecer a história para preservar sua intimidade, vem sofrendo os ataques do demônio há anos. Junto com Maria, sua mãe, ela percorreu paróquias e centros médicos por toda a Espanha em busca desesperada de ajuda. Agora, todas as suas esperanças estão depositadas neste homem. Os padres tinham o poder de exorcizar, mas esses padres não iam usar esse poder, não queriam usar esse poder, porque não acreditavam que o demônio existisse. Às vezes pensei que teria que orar a Deus para que alguns desses padres fossem possuídos e assim se convencessem de que ele realmente existe. Este homem é o Padre Fortia, o exorcista mais conhecido do nosso país. Sua missão é rezar pelas pessoas que estão possuídas pelo diabo e ajudá-las a derrotar o príncipe das trevas. Iniciante. Depois de terminar seus estudos em teologia e demonologia, o Padre Fortea começou a praticar exorcismos. Ele é um dos 8 clérigos que exercem esse ministério na Espanha. Água benta, relíquias e oração são suas únicas armas. Há demônios mudos e há demônios que agem. Há casos que ficam em total inatividade e apatia. Há demônios furiosos. Há ocasiões em que são crianças que ficam possuídas, outras vezes são pessoas idosas. Pessoas com grande cultura, pessoas incultas, pessoas crentes e pessoas que eram ateias. Também ficam possuídos cristãos e não cristãos. Fortea já enfrentou centenas de possuídos de todas as idades. Atualmente ele está tratando Marta. Nos interessamos pelo seu caso e pedimos ao padre que nos deixe assistir a várias sessões. Jornalistas, especialistas e psiquiatras nos acompanharão. Queremos comprovar como o diabo supostamente se manifesta através dela. Nos encontramos com o padre em um bairro localizado nos arredores de Madrid para irmos à paróquia de Nossa Senhora de Zulema, o local onde os rituais são realizados. Depois de 1 hora de viagem, chegamos a este condomínio fechado. Poucos vizinhos moram aqui e isso ajuda a manter em segredo a identidade da jovem. É o lugar ideal. Esta é a igreja onde o padre realiza os exorcismos. Acompanhamos o exorcista até o porão, descemos as escadas que nos levam à cripta do santuário. Atrás da porta, tudo está preparado. No chão foi colocado um colchonete. Aparentemente, o comportamento da garota é muito agressivo quando ela entra em transe e ela poderia se machucar. O que acabaram de ouvir não é nada mais, nada menos que uma batalha encarniçada entre o bem e o mal. Trata-se de um trecho de uma das gravações reais realizadas durante uma das sessões de exorcismo. Marta é um nome fictício dado a essa pessoa para preservar sua identidade. Este caso é sobre uma possessão demoníaca extrema de uma mulher espanhola e seu subsequente exorcismo, conduzido pelo padre Antônio Fortea. Um exorcismo que durou 6 anos, de 2002 até 2008, no qual foi necessário expulsar até demônios, incluindo o próprio Satanás. Este é considerado
um dos casos de exorcismo mais bem documentados da história: o exorcismo de Marta. O padre Antônio Fortea, um dos maiores exorcistas da Espanha e uma autoridade mundial em demonologia, começou a tratar Marta em março de 2002. Como ele reconheceu em várias ocasiões, ao longo de todas as sessões e anos ajudando pessoas no ministério do exorcismo, ele afirmou que falou muitas vezes com o próprio demônio. Esses diálogos, é claro, sempre aconteceram por meio dos possuídos. Conversar com demônios revelou a ele quão terrível é a psicologia deles. Quando ele perguntava ao possuído, entre suas orações e nos momentos em que se contorciam de dor: "Por que você ainda está aqui se está sofrendo?", o demônio, sem hesitar um segundo, sempre respondia: "Para fazer o mal". Os sintomas de Marta, uma universitária que na época estava cursando uma carreira em ciências, começaram antes de 2001. Naquela época, Marta precisou ser internada na unidade de cuidados intensivos. Ela tinha convulsões, deixava os olhos completamente brancos e gritava de forma descontrolada. Mas, até então, não havia nenhum indício inquestionável de que estivesse sob o poder de algum mal sobrenatural. Foram 12 os dias que Marta esteve internada, e 12 foram também os dias em que sua mãe não fez outra coisa senão rezar pela saúde de sua filha. Após a conclusão do tratamento, ela e sua mãe voltaram à vida normal na casa onde viviam apenas as duas, já que seu pai havia falecido anos antes. Tudo parecia estar bem, pois Marta aparentava estar completamente saudável. Mas, depois de algum tempo, a mãe de Marta começou a notar rangidos e outros ruídos sem explicação aparente dentro de sua casa. Além disso, a jovem começou a apresentar um comportamento estranho. Ela se recusava a ir à missa e, em outras ocasiões, mostrava repulsa por tudo que tivesse um significado religioso. Crucifixos, rosários, quadros, não importava o que fosse. Ela bocejava com frequência excessiva sempre que sua mãe rezava diante dela e, de vez em quando, lançava olhares aterrorizantes e angustiantes. Parte desses olhares parecia pedir algum tipo de ajuda, enquanto outra parte parecia querer matar sua própria mãe. Marta se sentia frequentemente esgotada. Em certas ocasiões, tinha dores agudas que atacavam qualquer parte de seu corpo, embora principalmente na cabeça. Por tudo isso, ela começou a experimentar sérias dificuldades para se concentrar em seus estudos. Aí, tudo poderia ter uma explicação científica, e a mãe não descartava a possibilidade de recorrer a psiquiatras e psicólogos. No entanto, um dia, ocorreu algo que a convenceu de que aquilo não era algo natural. Estando mãe e filha juntas na sala, Marta começou a mover a cabeça violentamente, como se estivesse entrando em uma espécie de transe. Depois, ficou completamente rígida e imóvel, com o olhar fixo em algo que parecia extremamente aterrador. Nesse mesmo instante, a pesada poltrona em que Marta estava sentada se levantou do chão e ficou flutuando aproximadamente 1 metro do solo. Uma entidade infernal havia então se revelado, e era preciso fazer algo imediatamente. Foi assim que sua mãe iniciou uma longa peregrinação eclesiástica em busca de ajuda. Inicialmente se reuniram com o bispo de sua diocese, mas ele recomendou um psiquiatra e ordenou que seu secretário não permitisse mais nenhuma audiência com ele. Depois de irem ao psiquiatra, conseguiram apenas um diagnóstico de que a garota estava completamente sã. Desesperadas, foram a várias igrejas, encontrando em todas uma negativa para atender ao seu caso. Mas a situação de Marta havia começado a piorar. A moça começou a mostrar contorções corporais que beiravam o impossível, chegando até mesmo a se arquear meio metro acima da cama. Diante disso,
Sua mãe procurou um sacerdote no qual depositava certas esperanças. Mas, em vez de encontrar ajuda, encontrou uma atitude desprezível e a recomendação insultante de que ambas fossem ao médico especializado. Parecia que ninguém queria ajudar, o que fazia com que a mãe de Marta se desesperasse ainda mais. Em um breve período de tempo, tanto mãe quanto filha visitaram um grande número de sacerdotes e outros religiosos, encontrando não só gente pouco disposta, mas também cruel. Um jesuíta, por exemplo, quando a jovem começou a chorar e implorar por ajuda, a expulsou usando força e com profundo desprezo. Depois de muita insistência, elas conseguiram algo. Um dia, foram a um velho sacerdote de sua paróquia que viam pela primeira vez. Este sacerdote pareceu se interessar pelo caso, não porque acreditasse nelas no início, mas porque, justo quando os três estavam juntos na igreja, Marta começou a se contorcer, gritar e rosnar como um animal diante do crucifixo do altar. Tão grotesca foi a forma como ela fez isso que o velho sacerdote disse ter levado o maior susto de sua vida. Aterrorizado diante do que presenciou, ele insistiu com o bispo para que enviasse um exorcista. E assim foi. Enviaram o exorcista, mas o pobre e inexperiente sacerdote acabou adoecendo como consequência do impacto que as sessões de combate com as forças malignas lhe causaram. Tão severa foi a crise de saúde em que ele entrou que teve que cancelar o processo e, ainda assim, permaneceu doente por meses. Paralelamente a esse processo, ambas continuavam a frequentar normalmente tanto a universidade quanto o trabalho. Haviam guardado e continuavam guardando a firme resolução de não falar nada sobre o tema de possessão, nem a familiares, nem a amigos. Enquanto isso, a mãe se encarregou de conseguir os números de telefone de todas as dioceses da Espanha, mas em cada uma obteve a resposta de que não havia exorcista algum que pudesse ajudá-las e que o único que poderia fazer isso era um psiquiatra. Chegaram até a entrar em contato com o exorcista Gabriele Amorth, o exorcista do Vaticano, que sensatamente lhes comunicou que não fazia sentido irem a Roma e que precisavam buscar urgentemente um exorcista na Espanha. Até aquele momento, todas as portas estavam fechadas e tudo parecia perdido. Mas, por acaso ou não, acabaram encontrando o padre José Antônio Fortea. A ajuda, após longos períodos de angústias e fracassos, havia chegado às suas vidas. O padre Fortea se reuniu com as mulheres e, depois de se assegurar de que o caso apresentava todas as condições necessárias para ser catalogado como uma autêntica possessão demoníaca, finalmente aceitou tomar as rédeas da situação e iniciar o processo de exorcismo em 23 de março de 2002. Por sua parte, mãe e filha só teriam que dedicar o tempo, o esforço e as viagens para se deslocarem periodicamente à diocese na cidade de Alcalá de Henares, onde o padre trabalhava e onde seriam realizadas semanalmente as sessões de exorcismo. Para a primeira sessão, o padre Fortea requisitou 4 pessoas, não apenas para ajudá-lo a rezar, mas, sobretudo, para ajudá-lo a segurar a possuída durante todo o processo. Fortea ordenou ao demônio, em nome de Jesus Cristo, que dissesse quantos deles havia dentro da garota, e ele respondeu que eram 5. Mais tarde, tentando descobrir o motivo pelo qual a moça havia sido possuída, pela boca do próprio demônio, ficou sabendo que haviam entrado no corpo dela por meio de um feitiço de morte. A explicação dada a essas palavras e a esse feitiço de morte foi que a doença que Marta havia padecido e quase a matou, aparentemente, começaria em uma seita satânica.
Um jovem terrivelmente obcecado por ela canalizou essa obsessão através de sinistros rituais de invocação que foram realizados ao longo de todos os anos em que o caso da jovem perdurou. Esses rituais atuaram como uma fonte a partir da qual todos os demônios foram convocados para atormentá-la. Simplesmente aterrorizante, para dizer o mínimo. Quanto aos 5 demônios descobertos durante a primeira sessão de exorcismo, o padre Fortea comunicou o nome de 4 deles, mantendo um em segredo. Eram Fausto, Perfídia, Abel e o terrível Zabulon. Todos, exceto Zabulon, saíram ao longo das 8 sessões seguintes. Para expulsá-los, além do procedimento clássico do exorcismo, o padre precisou encontrar o que mais enfurecia cada um deles. No caso de Abel, por exemplo, descobriu que esse demônio achava insuportável ouvir o som que a mãe de Marta fazia ao beijar seu crucifixo. Zabulon, no entanto, era um demônio que era atormentado particularmente ao ser obrigado a recitar trechos da Bíblia, sobretudo aqueles como o Evangelho de São João, em que Deus é mencionado como luz. Essa aversão curiosa é algo que surpreendeu Fortea durante várias sessões, já que, sempre que o demônio era obrigado a recitar esses trechos, ele afirmava repetidas vezes: "Eu vi a luz e me afastei dela." Posteriormente, chegaram mais demônios a habitar o corpo de Marta, como um espírito infernal chamado Isomo. O padre Fortea, neste caso, optou apenas por orar e ordenou que ele saísse. Após 3 rosários e depois de rezar em diferentes línguas, o sacerdote constatou, perturbado, que de sua boca só saía um som feito com os lábios, mas não um som articulado com a garganta. Era um som que soava como um breve e repetido sibilo. Mesmo querendo rezar outra coisa, de sua boca só saía aquele sibilar, em uma voz baixa que não fazia nada além de se repetir. Embora o som não parecesse ter significado, ele, no entanto, causava verdadeira tortura em Isomo. No final, o demônio abandonou o corpo de Marta. Ao próximo ente que apareceu, o padre perguntou qual havia sido a causa de sua saída, e este repetiu que era aquele som que o padre havia articulado. Mas o que significava? Perguntou o sacerdote. O som, que dificilmente poderia pertencer a alguma língua, parecia exercer algum poder sobre o demônio. O sacerdote ordenou que ele dissesse a que língua pertencia aquele som estranho, mas ele não disse nada. Então, todas as pessoas presentes continuaram rezando uma Ave Maria para que o demônio dissesse a que idioma pertencia aquele som estranho. Porém, o demônio não disse nada, mas finalmente descobriram que aquele som estranho se tratava de grego. Dentre todos os que habitavam Marta, o que mais resistência ofereceu foi Zabulon. Para sair foi, sem dúvida, Zabulon. Ele é um demônio que não fala muito, mas é extremamente inteligente. Assim o descreve o padre Fortea, que lutou contra Zabulon por vários anos. Ele é um dos demônios mais poderosos do inferno. Ao longo da história, ele apareceu em apenas 3 ocasiões. A primeira foi em Loudun, na França, no século X. Quase todas as freiras de um convento ficaram possuídas por uma multidão de demônios que as atormentavam sem cessar, e Zabulon era o chefe deles. A segunda vez foi nos anos 50, em um caso de exorcismo realizado pelo padre Cândido Amantini, o exorcista italiano mestre do padre Amorth. A terceira e última vez foi durante o exorcismo de Marta. Durante uma das sessões, o exorcista estendeu sua mão direita e a colocou sobre o rosto da jovem, sem tocá-la. Ele então fechou os olhos, abaixou a cabeça e sussurrou várias preces. Em seguida, um grito rasgante, o primeiro daquele dia, rompeu o silêncio da capela onde o exorcismo estava sendo realizado. Era um som inumano, aterrador e profundo, que saiu diretamente da garganta da jovem possuída.
Como nos dias anteriores, tal som certamente não podia ser humano e claramente não correspondia ao tom de sua voz, que agora era rouca e masculina. O padre Fortea continuou rezando com ainda mais força, enquanto os rugidos se sucediam e o corpo da jovem se estremecia violentamente. Sua cabeça se movia de um lado para o outro, lentamente no início, mas depois com uma rapidez inusitada. Diante dos gritos de Fortea, ordenando saia, Zabulon, abandone este corpo, o gemido se converteu em um rugido altíssimo e furioso. O exorcista havia acabado de colocar seu crucifixo entre o ventre e o peito de Marta, enquanto aspergia água benta sobre ela. A jovem se debatia com tanta fúria que o crucifixo caía uma vez ou outra, e sua mãe o recolhia e o colocava de volta. Marta voltava a rugir como um animal, sem um momento de trégua sequer. O padre Fortea invocou São Jorge e, ao ouvi-lo, a jovem gritou, colocando os olhos totalmente em branco, enquanto seu corpo se arqueava, levantando-se aproximadamente um palmo acima do colchão. Ao mesmo tempo, as mãos da jovem se transformaram, assumindo a forma de garras. Mesmo assim, o exorcista continuou com o ritual. Este é o dia, dizia o padre em latim, com o crucifixo na mão. É preciso muita coragem para se dedicar a essa tarefa. Felizmente, os casos de possessão, segundo contou depois o padre Fortea, são muito poucos. Ele já exercia essa função há vários anos e teve, em média, apenas 4 casos por ano. Mas, ainda assim, é preciso ter muita coragem. Como mencionei no início, estamos diante de um dos casos de exorcismo mais bem documentados da história. Não é à toa que vários jornalistas se interessaram pelo assunto e, futuramente, alguns acabaram sendo convidados para algumas das sessões de exorcismo. Um desses jornalistas deu um testemunho surpreendente. Ele lembrou que, em um momento do exorcismo, Marta começou a escrever em um papel. A partir daqui, irei relatar com suas próprias palavras. Marta estava deitada de costas, com a cabeça para trás, e estendeu o braço para tentar alcançar uma folha de papel. Nessa posição, era completamente impossível que ela pudesse ver sua própria mão escrevendo a toda velocidade e, claro, sem olhar para o papel. Sua mão então começou a deslizar sobre a folha, enquanto os gritos e a voz rouca faziam sentir a presença de Zabulon. Enquanto ela escrevia, ele parecia estar ainda mais próximo. Nós, jornalistas presentes, não entendíamos bem o que estava acontecendo. Só ouvíamos as perguntas do padre, mas não víamos as respostas escritas. Quando terminou a sessão daquele dia, Fortea nos entregou as 2 folhas de papel. Atualmente, elas estão em poder de um dos jornalistas. A escrita era claríssima, com os pontos dos i perfeitamente colocados acima de cada letra correspondente. Os caracteres pareciam mais com uma letra impressa do que com uma escrita manual. Era um diálogo completo, oral e escrito, em que o padre Fortea perguntava e Zabulon respondia, escrevendo através da mão de Marta. Essas não são as palavras de uma pessoa ignorante ou aleatória, são as palavras de um dos jornalistas que assistiram ao próprio exorcismo. O texto escrito por Zabulon através da mão de Marta dizia o seguinte: achei que estavam desesperados porque tinham reforços. Com essa frase escrita, Zabulon estava explicando o impasse que o exorcismo havia encontrado durante a primeira hora da sessão. A pergunta seguinte feita pelo padre foi: que reforços? E quem apareceu? E apareceu escrito: Satã. Mas ele já se foi. Em seguida, sem que lhe perguntassem nada, Marta voltou a escrever: falta uma pessoa, e sublinhou essa frase várias vezes. Nunca se soube a quem ele estava se referindo. Lúcifer, algum outro demônio,
ou talvez a própria alma do padre Fortea. No entanto, uma verdadeira legião de demônios começou a tomar posse do corpo de Marta. Em algumas ocasiões, até 40 espíritos infernais possuíam o corpo da jovem, mas todos eles eram comandados por uma única entidade, Satanás, o príncipe de todos os demônios. Mais tarde, a mãe de Marta entrou em contato por telefone com o padre Fortea para dizer-lhe que outro espírito infernal, assim como Zabulon, havia escrito um texto com a mão de sua filha. Parte do texto dizia o seguinte: prestem muita atenção, pois a mensagem começa com uma certa desconexão, mas, pouco a pouco, vai se enchendo de lógica e ódio. Não há salvação para os filhos de Satanás. Não há salvação. Liberdade. Ele nunca está feliz, não se dá conta. Faz os pactos. Não há salvação. A vontade os nega. Ele odeia. Eu não. Não quero que ninguém se salve, que as pessoas não acreditem em Deus. Quero perder o máximo de almas possíveis e levá-las à completa desesperação, dor e destruição. Eu as seco com falsas promessas que nunca cumpro para trazê-las à escuridão. Há pessoas que, sem saber, vão se afundando pouco a pouco. Não me veem. Mal sabem que por trás dos pequenos vícios estou eu. São Miguel me obriga a escrever, porque eles precisam saber para se defender e não cair nas minhas redes. Eu busco a perdição deles. Eu influencio fortemente para que as pessoas não acreditem. Eu lhes incuto descrença e ausência de moral. Nada é pecado, tudo está bem. Eu os incito à destruição. Eu os odeio. Eles não se dão conta. As coisas precisam mudar e eles precisam saber disso. Quanto mais se afastam de Deus, mais eu atuo. Sou Satanás. Ouvindo e lendo isso, preciso dizer que fiquei sem palavras. Acho que posso afirmar que isso é uma das coisas mais aterrorizantes que já li e ouvi em toda a minha vida. Realmente deixa a pele toda arrepiada, principalmente essa última frase que ele diz: quanto mais se afastam de Deus, mais eu atuo. Sou Satanás. Anos depois da finalização do exorcismo, o padre Fortea explicou um dos encontros com Satanás, chefe dos anjos caídos, durante uma das sessões de exorcismo. Ele indicou que naquela ocasião, no processo, estava apenas Satanás. No início da sessão, perguntou ao demônio: quantos estão com você? E uma voz terrível saiu da garganta de Marta. Fortea indicou: a voz de Satanás é impressionante. Sua voz é a pior e a que mais demonstra ódio. Após esse breve encontro com Satanás, as orações daquela manhã continuaram até que, em determinado momento, Marta novamente fez um gesto no ar com a mão, tentando escrever algo. Mas desta vez, não foi Zabulon nem Satanás, mas São Miguel que se comunicou por escrito. A mensagem era breve, mas muito esperançosa. Vocês precisam ter fé. Falta pouco. Isso foi o que a frase dizia. Até os dias atuais, é bastante raro encontrar um caso como este, já que, como regra geral, os anjos não falam através dos possuídos. Mas aquele era um caso único e especial. Posteriormente, em outras das sessões de exorcismo, estavam apenas a mãe, a filha, o padre Fortea e 3 demônios. A terrível voz de Satanás emanou do interior da garganta de Marta para indicar que, além de Satanás e Lúcifer, havia outro demônio chamado ódio. Fazer o sinal da cruz era o que mais atormentava esses demônios. O padre falava a ele sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus para expulsá-los.
Até que, em um momento, sem que lhe fizessem nenhuma pergunta, Marta fez novamente o gesto de querer escrever. Ao colocar as folhas sobre seu ventre, ela escreveu com uma letra diferente de todas as anteriores. Ódio havia se revelado. As cruzes na cabeça. Quase nenhum de nós a suporta. Muito importante. Faça isso com todos quando vierem a você. Nenhum dos demônios gosta, como averiguaram posteriormente. Estas linhas foram obrigadas a ser escritas por São Miguel ao demônio de uma forma magistral. São Miguel revelou ao padre Fortea como descobrir os demônios que se ocultam no corpo de um possesso. Não sei se será por isso, mas é verdade que outro dos grandes exorcistas do Vaticano, o padre Amorth, sempre fazia suas orações com um grande crucifixo na mão, com o qual fazia cruzes na cabeça daqueles que vinham a ele para verificar se estavam possuídos. Em muitas ocasiões, o padre, em suas preces, havia pedido a intercessão de São Jorge e de São Miguel. Mas o que ele não sabia é que teria a primeira e única manifestação do arcanjo São Miguel até então. São Miguel havia se comunicado com o padre Fortea por meio das escritas através de Marta, algo estranho, como mencionei antes, mas jamais havia falado. Foi a primeira vez que ele fez isso e também a última. Sua voz, ao contrário da voz do demônio, era bela, mais até que a de Marta quando estava em seu estado normal. Era uma voz que transmitia paz, serenidade, amor e bondade. Aquela voz disse novamente que tivessem fé, que tudo estava chegando ao fim e que viria um grande bem para toda a Espanha, pois, a partir de tudo isso, ainda mais pessoas acreditariam. O exorcismo realizado pelo padre Fortea, depois de dificuldades e contratempos, terminaria com sucesso no ano de 2008. Constituiu-se em um material importantíssimo para nos ajudar a entender não apenas o pensamento e a natureza de vários demônios, mas também certas questões teológicas. Como já comentei no início deste vídeo, podemos dizer que o exorcismo de Marta se trata de um dos mais bem documentados da história, tanto a nível visual quanto sonoro e escrito. Também temos publicações posteriores, como o livro do padre Fortea e de sua mãe, onde nos dão todos os detalhes sobre esse exorcismo. Essa cuidadosa documentação não só nos serve para ajudar a entender um pouco mais a psicologia, tanto dos possuídos quanto dos processos e dos demônios que neles habitam, mas foi realmente algo extremamente valioso para que o Vaticano confirmasse como um autêntico caso de possessão demoníaca, a possessão extrema de Marta.